Durante 11 anos, eu fiquei revoltada com Deus porque ele tinha levado meu pai. Olá, está começando mais um testemunho escrito e o testemunho de hoje é um relato breve, pequeno, mas transformador para a vida de muitas pessoas que, assim como essa pessoa que escreveu esse relato, não quis se identificar, mudou a vida dela através do que Deus foi falando com ela no decorrer do tempo e do trabalhar do Senhor na vida dela. Lembrando a todos que esse canal é um canal para você que, assim como eu, é anônimo, mas que Deus faz na sua vida de uma forma transformadora e que às vezes o seu pequeno testemunho pode mudar também a vida de muita gente. Então a gente precisa do seu testemunho aqui. Então vai lá, tem um link para você escrever o seu testemunho caso você sinta vergonha, não quer aparecer nas câmeras, mas também tem os chats aqui das nossas redes sociais que você pode estar marcando uma entrevista com a gente para poder contar seu testemunho pessoalmente. Se você não tiver vergonha de contar, a gente ama relatos, ama testemunhos. E o que mais importa aqui é falar do quanto o Senhor muda a nossa vida, tanto nos detalhes quanto em coisas grandes. Então vamos lá ao relato de hoje. Quando eu tinha 10 anos, meu pai faleceu e eu era muito apegada a ele. Quando ele morreu, eu me senti sozinha, como se não tivesse mais ninguém. Logo que ele faleceu, minha mãe começou a namorar e isso me deixou se sentindo sozinha durante muitos anos. Ela ficava me mandando para casa de tios para ficar com o namorado dela. Durante 11 anos, eu sempre me sentia assim. Fiquei revoltada com Deus, porque ele tinha tirado meu pai de mim. Durante o enterro do meu pai, eu orava para Deus pedindo para ele trazer meu pai de volta. Na minha imaginação, aquilo poderia acontecer. Acho que toda criança, né? Toda criança. E não só criança, eu acho que quando a gente pede também alguém assim que mexe muito com a gente, parece que na nossa cabeça, se a gente fizer uma oração ali poderosa, isso vai converter a situação e as coisas vão, né? Vai acontecer um milagre. Até que saí do cemitério e parei de pedir para ele trazer meu pai de volta. Durante muitos anos eu sentia raiva de Deus, não conseguia orar, fiquei anos sem conseguir falar a palavra pai. Até porque quando a frustração é grande, a gente tem dificuldade de entender que Deus é um Deus tão poderoso e não fez aquilo que a gente queria. Então a gente acaba. Então, acho que não é meu pai. Se fosse meu pai, talvez teria visto o quanto eu tô sofrendo e teria feito. Quantas pessoas não pensam assim, né? E é legítimo pensar assim no momento de dor. Um dia eu recebi um convite para ir no encontro com Deus. E eu tive uma experiência com Deus, onde ele falava comigo que nunca estive sozinha, que meu pai físico não estava mais aqui, mas que ele sempre esteve comigo, ele, Deus, cuidando de mim. E que ele sim era o meu pai. Mas eu estava tão sufocada com a minha dor que eu não conseguia ouvir ou ver Deus cuidando de mim. Quando eu me deixei de lado e deixei tudo isso para trás, eu conseguia ver Deus como um pai e que ele sempre esteve comigo realmente. Eu demorei 11 anos para deixar Deus entrar no meu coração. Hoje eu vejo como isso que eu passei é um testemunho para ajudar outras pessoas que perderam alguém e a não ter raiva ou se afastar de Deus por isso. Verdade, verdade. Relato foi esse, curtinho, como eu disse, mas que é transformador, né? Eu acho que muitas pessoas que já passaram por um luto, por uma perda tão próxima, assim, tão dolorida, se perguntam muita coisa. Tem respostas que nunca parece que vai aparecer na nossa vida, mas, assim, uma certeza que a gente sempre tem que ter é de quanto Deus está com a gente e como Ele é Deus em todos os momentos, não importa quais são. E às vezes a gente acha que é injusto a gente estar passando aquilo, mas é justo com quem, né? Eu tive um luto que eu passei de uma pessoa próxima e que eu, assim, fiquei revoltada, né? Já até contei num testemunho meu, se você não viu esse vídeo, corre lá pra ver. Mas, assim, é algo que até hoje a gente não tem resposta, mas a gente vê o quanto Deus moveu e o quanto as coisas mudaram depois desse luto. Então, tanto na minha vida, que não era nem parente da pessoa que faleceu, mas quanto na vida das pessoas próximas, né, do falecido, que transformou, que mudou, que muita coisa, né, foi, assim, revolucionário. E Deus tá presente tanto nos detalhes quanto também nas partes que a gente olha e fala, realmente Deus tá aqui, né? Então, basta a gente ter mais atenção e deixar o Senhor trabalhar no nosso coração. E é isso. O relato foi curtinho, mas foi aconchegante, né? Espero ter tocado você aí do outro lado. E você que tem vergonha
de aparecer. Mais uma vez eu falo, tem o link, escreve lá o seu testemunho, deixa bastante detalhes. Eu amo histórias com muitos detalhes, amo ler bastante, fazer parte 1, parte 2, tanto faz. E é isso, até o próximo vídeo.